hoje em homenagem a Zelino, ao atleticano Zelino, né? O Atlético realmente, assim, foi uma vitória, claro, muito importante, porque trabalhar em cima de vitórias é mais tranquilo, né? Para todo mundo. Então, um resultado positivo deixa todo mundo mais tranquilo, deixa os jogadores mais tranquilos para assimilar as ideias, mas a gente tem que entender que é uma filosofia nova, né? Igual você falou, muitas arestas a serem aparadas aí pelo técnico Eduardo Cudê, tá fazendo muitos testes, né? Tá colocando alguns jogadores que a gente achava que não entrariam logo de cara para entrar logo desde o começo, e a gente cita o próprio Nathan Silva, colocou o Edenilson improvisado ali na ala direita, né? Uhum. E aí a gente tem que falar. Eu não entendi. A gente tem que falar a respeito que o Atlético perdeu muito ali no meio campo, né? Sem o Edenilson. Porque ele é um grande meia que chega como fator surpresa no ataque, então sem ele ali, o Atlético perdeu muito, o time ficou muito capengando pela esquerda ali no primeiro tempo, o Dodô, o Johan. Foi uma grata surpresa, entrou muito bem, né, no primeiro tempo, eles fazendo boas jogadas ali pela esquerda, o Dodô muito acionado, o Atlético jogando muito pela esquerda. Então, para justificar a manchete que esse jogo trouxe potencialidades, a gente viu fatores que possam vir a ser muito importantes durante a temporada, né? Que é o entrosamento de Paulinho, de Hulk. A gente já viu ali uma tabelinha saindo, a gente já viu o gol, né, saindo com assistência do Hulk. A gente viu também o próprio Alan melhorando a saída de bola lá atrás. A gente viu um Igor Gomes entrando novamente muito bem no segundo tempo, mudando a dinâmica do jogo. A gente viu também um Pedrinho também mais rápido, né, mais ágil, em que pese que ele jogou só um tempo. Ainda tem a questão do Caleb, que precisa se justificar um pouco aqui veio, já é o segundo jogo que ele ainda não se sobressai. Pra você ainda é isso mesmo? Quer dizer, é uma posição, é uma situação, é um jogador que realmente o Cudê tá querendo observar ali na posição, numa substituição, numa forma de jogar que ele ainda não conseguiu, ou tá pesando pro Caleb jogar? E vamos ser claro aqui, né, e transparente, como faz parte da nossa história, ou é aí um momento mesmo que o Atlético precisa colocar o Caleb para jogar por uma venda? Olha, eu posso falar os dois? Eu também acho que eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que, claro que o Cudê quer descobrir ali uma novidade no Caleb, né? Pra fazer uma nova função, né? Que é um jogador inteligente, interessante, mas que ainda tá tentando assimilar a ideia de jogo do Cudê. E também o fato dele jogar, né? Dele você vender um jogador teoricamente que começa a temporada titular do Atlético, valoriza muito mais, né? E a gente sabe que o Fortaleza tá de olho no Caleb, né? O Cudê quer dar mais chances ainda, vê que ele tem potencial para permanecer no grupo. O Atlético analisa, né, a possibilidade, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. Mas é real o interesse. O Vojvoda pediu a contratação do Caleb, porque acha um meia interessante. O Vojvoda não é bobo, né? Ele sabe que tem potencial ali. E a gente já viu o Caleb mostrando alguns potenciais, aquele passe entre linhas, né? Um jogador inteligente, ele tem uma boa movimentação, um jogador interessante. Então, só que nesses dois jogos ele ainda tá um pouquinho com dificuldade. E aí, a gente tem que destacar também, né, Edmar? E não só pro Caleb, mas como o time todo do Atlético nesse jogo contra o Tombense. Um calor absurdo, um horário, né? Sim, que a gente sabe que realmente a própria questão do gramado, né? E o gramado que realmente não tem... Não é que não tem, não é que não tem condições, mas a gente pede o básico, defeitos, né? Muito duro, né? A bola não rola direito, isso, né? E aí um fica time difícil. Mais técnico, como é o caso do Atlético, dificulta ainda mais isso. Nada a justificar aí os erros, mas claro, contribui, gente. Claro. Vamos ser sinceros aqui, olha só, vamos lá, vamos raciocinar. Você aí na sua casa, dentro do que você faz, dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, o que você precisa para trabalhar direito? É mais ou menos isso. O básico, né? O básico é um campo. É tipo a gente ter um bom microfone para falar, uma super operadora como a Ju aqui para poder ter os meninos da live para levar a gente pra... É mais ou menos isso. Exatamente. É uma condição de trabalho. Exatamente. Né? E aí, isso ficou visível, né? No toque de bola do Atlético. O Atlético tentava sair com qualidade, mas realmente tinha dificuldades. Aí, em alguns momentos, abusou de um pouco dos lançamentos, da bola longa. Mas eu achei interessante um pouco a movimentação do meio para
frente. Eu achei interessante ali. E mais uma vez, Vargas, né? O Vargas não entrou no primeiro jogo, mas nos jogos treino vinha muito bem. E ontem entrou muito bem, participou dos 2 gols. Né? É um jogador muito interessante. E essa é uma das potencialidades que eu aponto, sabe, Dimar? Eu acho que o Vargas ali, ele tem um lugarzinho ao sol nesse time do Atlético. Você acha que ele ainda não entrou por quê? Porque eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que ele é o 4º homem ali, acho que é Paulinho e Hulk. Algumas definições eu já tenho meio na cabeça, que não adianta nada, porque o técnico é o Cudê. Não, só lembrando o ouvinte que tá, eu e você, a gente foi... uníssono, né? A gente falou Vargas, Paulinho e Hulk seria muito interessante desde antes, né? Do início da pré-temporada. E o que acontece quando os 3 estão em campo? Ontem, 2 gols. 2 gols saíram. Um primeiro com a tabela entre Vargas, Paulinho, Hulk, Paulinho, gol. O outro, um Patrick rouba a bola, lança o Vargas pro Hulk e gol. Ou seja, porque o Paulinho já não estava em campo. Então, é muita qualidade. Então, um jogador que tem qualidade, aí o próprio Paulinho vinha falando, né? Jogador com qualidade, eles se entendem. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Era só o segundo jogo. E você vê a qualidade, né, do Vargas, né? A tranquilidade. Ele é muito gelado em alguns momentos, né? Mas é muito técnico. Muito técnico. Então, eu bato na tecla ainda que eu quero ver mais esse trio, que eu acho que é um trio muito promissor, fortíssimo, né? Enfim, mas voltando ao assunto do campo, né? A gente tem que chamar o próprio treinador, né? O técnico Eduardo Cudê, que falou que o campo realmente poderia ser melhor, né? E foi uma dessas análises que o Cudê trouxe pra gente ontem. Gostaria que cambiara seria las condiciones, los campos de juego y creo que se podría ver un fútbol mejor, ¿no? Hoy las condiciones obviamente que eran para los 2 equipos, pero muchísimo calor, el campo de juego muy malo, el estado del campo de juego y bueno, perjudica el espectáculo, ¿no? Que es lo principal. Después jugar partidos, a mí me gusta contra el que sea, me gusta jugar partidos, pero bueno, es algo que la otra vez que me tocó trabajar en Brasil, recalco muchas veces, ¿no? Si tengo que decir dos perjuicios que veo hacia el fútbol brasilero, uno son los campos de juego y el otro que el jugador en un momento juega cansado no ahora, no que recién comienza, sino por tener 70 partidos en el año, ¿no? A diferencia de las otras ligas. Pero bueno, está así y bueno, hay que adaptarse. Lo que intentamos es tratar de trabajar para lo que queremos hacer hacia adelante. E ontem a gente viu um time diferente começando, né? Com o Nathan Silva na zaga, ao invés do Bruno Fux, ficou no banco. O Edenilson na lateral, o Paulo Henrique ficou no banco. O próprio Johan começou jogando, né? Que ninguém esperava. O Caleb foi mantido no meio. E o Cudê falou sobre isso, né? Sobre essas modificações da equipe desde o início, na escalação e durante o jogo. Sí, vamos a intentar que todos los jugadores tengan participación. Algunos todavía le ha tocado menos minutos o no le ha tocado, pero van a tener todo participación. El grupo es lo más importante. Viene trabajando todo el grupo de gran forma y vamos a necesitar de todo. Así que un día va a tocar a uno, otro día a otro. Después, como hablaba anteriormente, son muchos juegos en el año y necesitamos que todos estén bien. Creo que la competencia interna eleva los niveles individuales y eso es lo que buscamos, né? É isso que busca, né? A competição interna, por isso que ele tá colocando aí todos os jogadores para ficarem em igualdade de condições de ritmo. Quando ele modificou ali da segunda vez que ele arrumou aquela confusão, que foi quando exatamente ele tomou o gol, eu já não tava entendendo mais nada, eu não sabia quem que tava na zaga, quem tinha ido pra onde. E ele falou também sobre a questão de jogar pela esquerda no primeiro tempo e no jogo da direita no segundo tempo. Según el posicionamiento del rival, me parece que en el primer tiempo podíamos encontrar mucho a Lloran entre líneas y eso nos daba la solución al tener un tiempo más ahí, ¿no es cierto?
para poder controlar la bola, sobre todo que el campo, como hablaba anteriormente, estaba muy malo para los dos equipos, y se hace entre el calor y el campo, se hace todo como muy lento, ¿no? El horario es diferente, pero bueno, no, vuelvo a decir, no es una excusa, era para los dos. Somos los que siempre tenemos la responsabilidad en este estadual, y bueno, la asumimos como tal. Intentamos jugar, más allá de las condiciones que hablamos anteriormente, pero va cambiando según cómo se va comportando el equipo rival também, não? É isso, falou. E claro, depende também da equipe rival, obviamente. Exatamente. Como eles se comportam também, é a forma como ele vai tentando acertar esse time, né? E ele foi bem direto, né, Dimara? Ele falou que a responsabilidade é do Atlético mesmo, não é desculpa o campo e gramar, o calor do jogo, que ele tem que assumir, o Atlético tem que assumir essa responsabilidade mesmo de tentar vencer, de fazer os jogos ficarem mais fácil e tudo mais, mas ele mesmo sabe que precisa de melhorar muita coisa, mas que o time vai ser vai estar num momento muito bom na estreia da Libertadores no dia 22 de fevereiro, e ali até lá ele pretende ter o time ideal, né, que ele considera ideal na cabeça, em campo, para enfrentar o Carabobo lá na Venezuela. Vamos lá, situação de bastidores do Atlético. Me conte. Vou contar pro povo, né? Porque você já sabe, porque a gente teve uma apuração em conjunto. A gente fez, o Atlético, na verdade, a imprensa espanhola, né, deu conta de que o Atlético estaria interessado no lateral direito Hugo Malo, né? Um espanhol de 31 anos que atua pelo Celta de Vigo, Celta esse ex-clube do Cudê. Esse jogador, Hugo Malo, foi lateral direito comandado por Cudê no time espanhol, e o Cudê fez esse pedido à diretoria, segundo a imprensa espanhola. A gente entrou em contato com o Atlético, que, né, respondeu que enquanto não resolver pendências com o próprio elenco, né, não tem como, não ficaria de bom tom, não seria ético investir em qualquer outro jogador, deixando claro que o Atlético corre atrás de um lateral direito e um zagueiro ainda para fechar esse grupo de reforços para 2023. Mas a gente entende que onde há fumaça, há fogo. Sim, claro. Então esse Hugo Malo está na pauta do Atlético, né? Resta saber se o Atlético vai investir nesse jogador e, primeiramente, obviamente, tem que quitar as pendências que ainda não quitou com os jogadores, parte do 13º salário, imagens, né, e férias de 2022. Então o Atlético primeiro vai quitar essas pendências e aí sim ele poderá falar sobre uma nova contratação. Mas pelo que a gente pescou, né, Dimara, esse jogador tá no radar, mas por enquanto o Atlético ainda não vai fazer nenhuma movimentação de investimento, porque realmente a gente entende também você contratar um jogador devendo o seu próprio grupo, né? Não tem a menor lógica isso, e o Atlético não quer que isso aconteça para não atrapalhar ainda mais, o que já é ruim, né? Você prometer quitar a sua pendência ao final de janeiro tá acabando aí, o Atlético ainda não acertou ainda, né? Pretende aí acertar até essa final dessa semana. Então o Atlético aí comedido aí nos bastidores, mas Hugo Malo, 31 anos, jogador espanhol do Celta de Vigo, está sim no radar do Atlético e pode ser um reforço para a lateral direita futuramente. Outra situação de bastidores, bloqueio judicial. A gente falou aí na manchete, bloqueio judicial. O empresário André Cury, do qual alega que o Atlético lhe deve 60... Mas já não tinha resolvido esse negócio? Ainda não. Deve 64 milhões por conta de transferência de atleta, de técnico, entre eles o Rafael Dudamel, enfim, vários atletas, Marcos Rocha lá atrás, Arana, Vargas, Eraso, Casares, enfim, vários atletas. Ele cobra do Atlético 64 milhões na justiça, o Atlético e ele tentam acertar, né, um valor aí menor e uma forma de pagamento melhor, mas ainda não acertaram. E por conta disso, ele conseguiu bloquear 14,2 milhões de reais, né, dos 68 milhões à vista que o Atlético recebeu daqueles 170 milhões de 24... Do dinheiro do shopping. Exatamente, 24,95% do shopping que ele vendeu à Multiplan. A Multiplan já foi notificada, vai depositar esses 14,2 milhões em uma conta judicial por conta desse bloqueio que o André conseguiu na justiça, ou seja, uma parte aí da grana vai para quitar
enquanto o Atlético e o André não cheguem a um acordo pro pagamento integral desse, ou parcelado, ou com desconto desses 64 milhões aí em ações que o agente de jogadores move contra o clube. Que coisa, hein? Mas vai fazer o quê, né? Tem que pagar. Tem que pagar, né? Tá aí, faz parte aí do pacote isso também. Exatamente, né? São anos e anos de desmandos administrativos por parte do Atlético e a conta uma hora chega, né, Edmar? Chega. Atacante Vargas, imprensa gaúcha dá que o Internacional tem forte interesse no atacante Vargas, mas a diretoria do Atlético não recebeu nenhuma proposta e afirma que o contrato dele é até o final de 2024 e ele é considerado uma peça fundamental para essa temporada sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Com relação ao adversário do próximo final de semana, em princípio, Ipatinga, mas pode ser o Betim. Tudo depende do julgamento final amanhã. O Atlético vai saber quem de fato será que vai enfrentar no próximo final de semana.